Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre Flamengo e Vasco. Os times se enfrentam no dia 21 de setembro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver então o que nós podemos esperar dessa partida. É sempre muito importante destacar que eu não torço para time nenhum. Eu reforço isso porque sempre tem gente nova que chega no canal e tem outros tantos que já assistem aqui aos vídeos há mais tempo, mas tem dificuldade de entender o que eu faço aqui, né? Eu já ouvi que eu sou flamenguista, que eu sou vascaína, que eu sou botafoguense, que eu sou palmeirense, que eu sou colorada, que eu sou gremista, eu já ouvi que eu sou tudo, tá? Bom, sinal que eu devo fazer bem feito, né? Porque eu não sou nada disso, né? Não pendo para nenhum lado. O meu único objetivo aqui é acertar a previsão, é isso que eu quero. Entendam que existe margem de erro na leitura, eu sempre aviso, essa margem de erro existe. Atualmente o canal tem cerca de 70% de acerto das previsões. Quem quiser conhecer o canal, tá mais do que convidado. Todas as leituras que eu já fiz até hoje estão aqui, todas que eu já gravei estão aqui no canal. Podem assistir a qualquer leitura. Se tu não encontrar alguma previsão de algum jogo, é porque eu não gravei. Eu nem sempre consigo gravar as previsões de todos os jogos. E as leituras que eu acerto tem X verde, as que eu erro tem X vermelho. E quando não tem nenhum X é porque eu ainda não conferi o resultado, já falei em outros vídeos. Tem muito vídeo que falta eu conferir aqui, porque também eu fiquei um tempo afastada, doente, e isso atrasou bastante aqui o canal. Vamos lá. Flamengo e Vasco. Eu me conecto ao Flamengo. Qual vai ser o resultado para o Flamengo no dia 21 de setembro? Flamengo contra o Vasco no dia 21 de setembro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai vencer esse jogo. Flamengo no dia 21 de setembro contra o Vasco. O Flamengo vencerá esse jogo. Flamengo. Vamos ver o que vai dar aqui de resultado para o Flamengo. Jogo do dia 21 de setembro. 10 de ouros é a base. É uma carta boa para o Flamengo, né? É uma carta de estabilidade, é uma carta realmente assim, muito positiva, né? Um Flamengo que tem muitas condições aí de ganhar esse jogo, que tá bem, que tá forte, que tá sólido. Os desejos do Flamengo, 5 de espadas, né? O 5 de espadas mostra alguém que não quer apenas vencer, eles querem vencer. Aqui o 5 de espadas é uma carta um pouco delicada, tá? Porque fala muito da vitória sem honra, mas aqui nos desejos do Flamengo, o que essa carta tá dizendo? Que eles querem vencer e querem humilhar o Vasco. Aqui tem essa questão, me desculpem aí os flamenguistas, né? Mas é uma carta que fala muito disso. Eu não só quero vencer, como eu quero passar por cima, quero humilhar ali, né? Tem uma questão, claro, uma rivalidade forte que tem, né? Flamengo e Vasco. Energia favorável para o Flamengo, As de Ouros, né? Então aqui o As de Ouros mostra um Flamengo que tem muita condição aqui de se sair muito bem, que está muito forte. As de Ouros é uma carta de novas oportunidades, é uma carta super positiva para o Flamengo. Energia de desafio, 10 de paus. É um jogo que não vai ser fácil. 10 de paus é uma carta de sobrecarga, de trabalho, de desgaste. Então pode mostrar que vai ser um jogo muito desgastante para o Flamengo isso daqui. Resultado para o Flamengo, 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta positiva. É uma carta que fala sobre plantar, esperar o momento certo de colher. Pode mostrar um Flamengo que vai, com esse jogo, fazer um bom plantio, né, durante a sua caminhada do Campeonato Brasileiro, que vai colher bons resultados aqui a partir do que ele já vem plantando, né? Então, assim, é um Flamengo aqui, 3 de paus, com a carta da estrela, que é um Flamengo que vem numa caminhada aqui, a partir desse jogo aqui, bastante positiva no Campeonato Brasileiro. As cartas do Flamengo estão boas. Vamos ver o Vasco. Vasco no dia 21 de setembro. O Vasco vencerá o Flamengo. O Vasco vai ganhar esse jogo. Eu estou conectada ao Vasco. Vasco vencerá esse jogo. Vasco.
5 de copas na base do Vasco. Desejos do Vasco, 6 de ouros. Energia favorável para o Vasco, rei de ouros. Energia de desafio, carta da morte. E resultado para o Vasco, 6 de copas. É uma carta de alegria, uma carta boa, 10 de copas. Os dois times estão com cartas boas. Eu vejo, assim, que o Flamengo, ele tá numa postura mais agressiva aqui que o Vasco, tá? O Vasco, ele entra em campo mais fragilizado. Vamos falar aqui das cartas aqui. Então, vou falar aqui das cartas. Então, vamos voltar aqui para o começo. Vou começar falando aqui do Flamengo e depois eu volto aqui para o Vasco. Vamos agora montar esse quebra-cabeça. Flamengo entra em campo com 10 de ouros, que eu já falei que é uma carta de estabilidade. Os desejos do Flamengo, 5 de espadas, que é uma carta que fala de vitória, mas uma vitória assim que fala muito assim de não só vencer, mas como também querer humilhar o adversário, tá? Aqui, isso aqui não é minha opinião nem nada, o simbolismo aqui dessa carta. Energia favorável para o Flamengo, aqui o As de Ouros, né, que é uma carta que mostra que o Flamengo terá em campo excelentes oportunidades aqui de fazer gol. O Flamengo vai jogar muito bem, mas não será um jogo fácil. 10 de paus, né, na energia aqui de desafio do Flamengo, vai ser um jogo muito difícil, muito desgastante para eles, mas o 7 de ouros mostra aqui uma colheita positiva que eles terão a partir do que eles plantaram até agora e também um plantio sólido aqui que se estende para o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Tá um resultado bom para eles, é um resultado bom. O Vasco, no dia 21 de setembro, o Vasco entra em campo no 5 de ouros. O 5 de ouros não é uma carta positiva, né? Enquanto o Flamengo entra no 10 de ouros, né? Que é uma carta de abundância. Aliás, eu falei 5 de ouros, não, 5 de copas, né? O 5 de copas, que é a energia que o Vasco entra em campo, é uma carta de tristeza, de decepção. É um Vasco, assim, que teve coisas aí que decepcionaram, mas que ele tá muito focado no que tá por vir, né? Então, assim, é uma carta que fala de tristeza, mas que tá dizendo, olha, não tá tudo perdido. Essa é a energia do Vasco. Os desejos do Vasco, 6 de ouros. O Vasco quer se equilibrar. 6 de ouros é uma carta que pode falar de equilíbrio. Então, o Vasco, ele busca aqui nesse jogo se equilibrar, se fortalecer no Campeonato Brasileiro. Energia favorável, rei de ouros, tá? O Vasco, ele vai estar muito bem, ele vai estar sólido nesse jogo, ele vai estar muito seguro de si, vai jogar bem, pode ser a figura aqui de um jogador que vai estar realmente, que vai cumprir muito bem o seu papel em campo, mas o desafio, carta da morte, né? Então, assim, ainda tem um desafio muito grande aqui do Vasco. A carta da morte, né, seria, por exemplo, se ele fosse eliminado, mas assim, que eu diria, né? Do Vasco realmente ter aqui alguma queda, alguma situação aqui que realmente tire dele qualquer possibilidade, né, de ascender no Campeonato Brasileiro. Aqui 6 de copas como resultado para o Vasco. Essa é uma carta que, de forma geral, ela fala de alegrias, tá? Alegrias, uma coisa que eles desejam há muito tempo. Vamos entender aqui se a gente realmente está vendo uma vitória de algum dos lados ou se isso aqui pode ser um empate, tá? Isso aqui pode ser, tá com muita cara de ser um empate. Mas antes de eu dar o veredito, vamos tirar mais cartas. Agora eu vou pro baralho cigano. Flamengo. O Flamengo será o vencedor da partida do dia 21 de setembro contra o Vasco. Flamengo vencerá o Vasco no dia 21 de setembro. Qual vai ser o resultado para o Flamengo no dia 21 de setembro? Vamos ver. Flamengo vai vencer o Vasco? Carta da cruz para o Flamengo. Carta das flores pro Flamengo, carta do chicote. Vai ser um jogo difícil pro Flamengo, tá? Vai ser um jogo bem desafiador. Vasco. Qual vai ser o resultado pro Vasco no dia 21 de setembro? Qual vai ser o resultado para o Vasco no dia 21 de setembro? Vasco vencerá esse jogo? Vasco. Resultado pro Vasco no dia 21 de setembro.
Vasco. Carta dos peixes, o sol e o envelope. Opa! Tá, tem, olha, de forma geral, aqui pode até estar falando de outras situações do Vasco. Tem alguma notícia muito boa aqui do Vasco, tá? O que o Vasco vai apresentar para os seus torcedores, ou que o Vasco vai receber. Tem uma melhora financeira aqui pro Vasco, tá? Tem aqui alguma coisa boa aqui pro Vasco em relação a dinheiro. Mas vamos nos focar aqui nesse jogo. O que eu tô vendo aqui? Tá? Tem muita chance de empate. Tem muita chance de empate, mas as cartas do Vasco, elas estão bem legais, essas cartas do Vasco. Deixa eu tirar uma carta, qual vai ser o resultado do Flamengo? Apenas uma carta de resultado para o Flamengo no dia 21 de setembro. Apenas uma carta, 2 de paus para o Flamengo. Vasco, qual vai ser o resultado desse jogo? Apenas uma carta para o Vasco. Rei de paus. Bom, aqui tirando as cartas, 2 de paus do Flamengo e rei de paus aqui pro Vasco. O que eu tô vendo? Esse jogo deve empatar ou deve ser vitória do Vasco? Empate ou vitória do Vasco? Porque o que eu tô vendo aqui? O Flamengo vai jogar super bem mesmo. E o Flamengo, ele entra em campo muito mais forte do que o Vasco. Mas o Vasco, ele vai ter aqui uma força, um brilho, um vigor. Aqui o Rei de Paus fala disso, é uma carta que fala de coragem. O Vasco, ele vai se superar muito em campo, porque é isso. Flamengo, ele entra mais seguro de si, mas o Vasco... Aqui me chama a atenção esse Rei de Paus e a gente tem a carta do Sol, os peixes e o envelope. Então, o que eu vejo? Empate, tá? Porque os dois times estão com cartas muito boas, ou vence o Vasco, tá? As cartas do Vasco me chamam muito a atenção, que estão muito boas, tá? Empate ou vence o Vasco. Certo, gente? Sempre importante ressaltar... Existe margem de erro? Existe. Sejam responsáveis com as escolhas de vocês, tá? Não é... Isso aqui não reflete minha opinião, minha torcida, nada disso. É uma leitura de tarô. A foto da mesa das cartas tá na comunidade. Quem quiser se tornar uma estrela dos astros em campo, tá convidadíssimo. Tá aqui na descrição do vídeo o link para se tornar uma estrela. Apenas R$ 1,99 por mês. Certo, queridos? Uma ótima partida para todos.